Vamos lá, pessoal, começar nossas aulas. Aqui é a sequência de aulas sobre histologia do tecido nervoso, para a gente chegar a entender como é uma encefalite, uma meningite, todos esses pontos, certo? De início, a gente precisa entender, só de forma rápida, né, que o sistema nervoso ele é responsável por deixar fazer com que o nosso corpo responda a estímulos, não é isso? Estímulos esses que vão fazer o nosso corpo ter contato com o meio externo, certo? E aí, além disso, vai interagir com órgãos, né, com sistemas. E aí, em forma histológica, em forma mais microscópica, o nosso tecido nervoso, o nosso, né, órgão nervoso inteiro, ele é dividido em duas substâncias, certo? Que a gente chama de substância cinzenta e substância branca, certo? Então a gente tem duas substâncias. Vamos lá, a cinzenta e a branca, certo? Aí o que é que acontece, pessoal? A cinzenta é o córtex. A branca é a medula cerebral, certo? Que a gente faz essa divisão. Tá, mas ainda não sei o que é substância cinzenta e substância branca. Eu vou dizer a vocês agora. A substância cinzenta, pessoal, ela é praticamente formada por corpo celular. Ela é formada por corpos celulares de neurônios, certo? E aí é o local onde ocorrem as sinapses, certo? E aí a substância branca, ela é formada pelos prolongamentos dos neurônios, que são os axônios, certo? E aí esses axônios são agrupados em feixes, que a gente chama de tratos. Eles são agrupados em feixes, certo? Que a gente chama de trato. Que aí tem trato descendente, trato ascendente, certo? E aí todo o axônio, eles são envoltos porque, pessoal, por mielina. Então a parte cinzenta, certo? É onde a gente tem corpos celulares dos neurônios, certo? Então a gente tem disso. E aí a gente pode dizer também que na parte cinzenta a gente tem células da glia também. Pode cair alguma coisa falando disso. Então existe células da glia. Mas a grande diferença de substância cinzenta e branca é essa. A substância cinzenta é construída por células, né, por corpos celulares. Enquanto a substância branca, ela é composta por axônio. E aí, pessoal, só para a gente terminar essa parte de substância cinzenta e substância branca, lembrem, né, que a substância cinzenta, a gente já resumiu, certo? Composta principalmente pelos corpos celulares, certo? Pega o corpo celular da célula, essa parte que eu sempre desenho, certo? Vamos lá. É como se fosse assim, ó. Aqui tem os dendritos, certo? Essa parte aqui, vamos dizer que a mielina só começa a partir daqui, ó. Isso aqui que eu tô desenhando é mielina, certo? Essa parte aqui é substância cinzenta, certo? Porque pega o corpo celular, pega os dendritos, é aqui que começa a sinapse, né? E pega partes também, ó, de regiões que não tem mielina, certo? Partes não mielinizadas do axônio também pega, ok? E aí lembrar disso, é onde ocorre a sinapse, certo? A conexão entre os neurônios. Essa parte cinzenta tá tanto no cérebro, que a gente falou que é o córtex, né? O córtex cerebral é a parte cinzenta. E na medula também. A medula, ela não fica assim. E tem um desenho que é meio assim, né? Aqui que a gente chama de H medular. Pronto. Essa parte aqui é a parte cinzenta, certo? E essa aqui de fora é a branca. E a branca, como a gente já falou, certo? É composta por axônios mielinizados, certo? Que é uma capa de gordura. Lembra que isso aqui é uma capa de gordura, certo? E aí lembrar, no cérebro está na parte medular, que é abaixo do córtex, certo? E na medula é encontrado ao redor
da substância cinzenta. A substância branca é encontrada ao redor da substância cinzenta, certo? E aí lembrar, enquanto a substância cinzenta faz a sinapse, a função da substância branca é transmitir essa sinapse, certo? Uma faz a sinapse, a outra transmite a sinapse, certo, pessoal? Isso é um ponto importante, eu já começo explicando essa parte, porque entender o que é substância branca e cinzenta se faz fundamental. Senão, a pessoa não vai conseguir evoluir nos próximos pontos. E aí, quais são os próximos pontos, meus senhores? São os componentes do tecido nervoso. A gente sabe que a gente tem neurônios e tem as células da glia, que a gente chama de neuróglia, certo? Assim, ó, neuróglia. E aí a gente sabe que os neurônios são células que vão conduzir, né, impulso elétrico. E são responsáveis pela transmissão, recepção, tudinho. As células da glia, que a gente chama de neuróglia, células da glia, são responsáveis por fazer o que, meu senhor? Eu vou botar as funções aqui agora. Elas vão oferecer sustentação. Elas vão oferecer suporte metabólico. Vão oferecer proteção e também isolamento. Essas são as funções das células da glia, certo? Tá, meu senhor, mas quais são as células da glia, né? Tá falando meio que um conjunto de células, então me diz quais são as células da glia. Eu vou aprofundar agora. As células da glia, pessoal, são as seguintes. A gente tem astrócito, a gente tem, certo, o oligodendrócito, certo? A gente tem também as células epidimárias. A gente chama de células epidimárias, né? Certo? E a gente tem a micróglia. Vocês precisam saber a função de cada um. E é isso que a gente vai falar agora, certo? Vamos começar por astrócito. O que é esse danado desse astrócito, meu senhor? Eu já sei que é uma célula da glia, mas são o quê? Primeiro, o astrócito, ele é o mais abundante, certo? No sistema nervoso central. É a célula que tem mais quantidade, certo? Então é mais abundante. O danado do astrócito. E aí, qual é a função dele, meu senhor? Ele fornece suporte estrutural. Como assim, meu senhor, suporte? Porque, basicamente, ele vai ajudar a manter a barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? Não é uma região que protege o cérebro de substâncias que são tóxicas? Então, ele vai, basicamente, proteger, né, para não fazer com que substâncias passem para essa região, ultrapassem a barreira hematoencefálica e danifiquem o cérebro, certo? E ele vai meio que participar de reparação quando tiver algum dano. Então ele vai fazer um suporte estrutural. O astrócito, ele tem um suporte estrutural, certo? Então ajuda a manter a barreira hematoencefálica, certo? Aí outra coisa importante, como é o mecanismo dele, meu senhor? O mecanismo de ação. Ele vai meio que se conectar, certo, a vasos sanguíneos. Então, por proteger a barreira, né, ele se conecta a um vaso sanguíneo, certo? E ele vai se conectar ao neurônio. Então imagina que aqui está um neurônio. Aí essa célula, imagina que essa aqui é a célula. Ela vai ficar com uma perninha conectada lá e uma perninha conectada aqui, certo? E aí ele vai garantir a conexão do vaso sanguíneo com o neurônio. Ele vai garantir essa sustentação. Ele vai ajudar também na nutrição, porque do vaso sanguíneo, né, vai estar saindo oxigênio, vai estar saindo nutrientes para o neurônio. Então ele pega isso também, certo? E além disso, certo, remove substâncias que são ruins, que iriam atrapalhar e danificar a barreira hematoencefálica, certo? Então a função do astrócito basicamente é essa. Existe até dois tipos de astrócitos que a gente classifica em protoplasmáticos e fibrosos. Eu vou falar só para não deixar de falar. Existe um que é o protoplasmático
existe um que é o fibroso. Qual a diferença, meu senhor? Basicamente, é uma questão de localização. Porque o protoplasmático ele é encontrado na substância cinzenta do cérebro. E ele tem muitos prolongamentos curtos. Então, o protoplasmático ele é localizado na substância cinzenta, certo? Enquanto o fibroso é localizado na substância branca. Ok? E o que é que muda? O prolongamento do protoplasmático ele é curto, certo? E tem muitas ramificações. Enquanto o fibroso, ele é longo e não tem ramificações, é fino. O que muda basicamente dessas células é isso, certo? Vamos agora falar dos oligodendrócitos. As células, se tu fosse falar dessas células aí, as que mais caem, astrócito e oligodendrócito, certo? Função do oligodendrócito, meu senhor, proteger a bainha de mielina, certo? Ele forma a bainha e protege a bainha. Então, a principal função do oligodendrócito é formar e manter a bainha de mielina, certo? E aí, isso ao redor nível de sistema nervoso central. Então, ele forma a bainha de mielina, certo? E aí, se matar os oligodendrócitos, o corpo não vai ter a capacidade de formar novas bainhas de mielina, certo? E aí, lembrar que a mielina é uma camada que isola, certo? Uma parte, né, do sistema nervoso. E isso faz com que o mecanismo da ação do impulso aconteça. Então, os oligodendrócitos, eles vão se enrolar ao redor dos axônios. Então, imagina que isso aqui é um axônio com bainha de mielina aqui. O oligodendrócito, ele fica se enrolado aqui, ó, certo? E aí, ele vai poder criar várias camadas de bainha de mielina, ok? E é lembrar, doenças como esclerose múltipla vai estar relacionado com a morte de oligodendrócitos. Esse é o que mais cai, é muito importante, porque ele está relacionado com a formação da bainha de mielina, certo, pessoal? Agora a gente vai falar da micróglia. Vamos falar da micróglia primeiro. E aí, o que é a micróglia, meu senhor? As micróglias, elas vão ter uma principal relação por ser a parte de defesa imunológica. Então, é como se fosse a defesa imunológica do sistema nervoso central, certo? Então, o que é que acontece, meu senhor? Elas vão ter um papel na questão de quê? Resposta imune, remover resíduos, certo? Retirar células mortas. Então, basicamente, são células do sistema imunológico, certo? A micróglia, elas são células do sistema imunológico, só que a nível do sistema nervoso o quê? Central. Então, elas vão praticamente ver se está tendo algum sinal de infecção. Tudo isso são funções de sistema imunológico. Vão fagocitar substâncias e resíduos. Vão secretar citocinas. Então, tudo isso é o quê? Células do sistema o quê? Imunológico, certo? E aí, o que é que acontece? Aí tem estudos, pessoal, que eu peguei aqui Pendimária, né? Eu tô falando da micróglia. Tem estudos que falam que diversos problemas nas células da micróglia, que é de sistema imunológico, né? Porque lembra que eu disse que a célula da micróglia secreta muito interleucina, citocina, tudo isso é para inflamação, né? Para terminar uma infecção. Mas de maneira crônica, células da micróglia ativadas estão relacionadas à doença como Alzheimer, certo? E também como Parkinson. Então, assim, processos inflamatórios crônicos também pode estar relacionado com essas doenças neurodegenerativas, certo? E falta falar das células ependimárias, que a função dela é bem característica. As células ependimárias, pessoal, revestem os ventrículos do cérebro. A gente tem primeiro ventrículo, segundo ventrículo, terceiro ventrículo, certo? Então, a função das células ependimárias é revestir, certo? Os ventrículos cerebrais, certo? E vão produzir também o quê? O que é que o ventrículo faz? O ventrículo produz o LCR, o líquido cefalorraquidiano, que é essencial para proteger o sistema nervoso central, não é isso? Então, ele produz, mantém o líquor, certo? E aí vão
praticamente formar essa questão a nível do sistema nervoso central, certo? Existem as células da glia também a nível do sistema nervoso periférico, que entra células de Schwann, certo? E tem outras. Mas, como o assunto é sistema nervoso central, vocês precisam saber dessas células: astrócitos, oligodendrócitos, epidimárias e a micróglia, certo? Aí, a gente também, pessoal, já comentou um pouquinho sobre essa classificação do neurônio, né? Se ele é eferente, se ele é sensorial, se ele é aferente. Então, lembrem que neurônio sensorial aferente vai ser relacionado a sentidos, né? É sentido, não é resposta motora. O motor, ele é o eferente, certo? E aí, além disso, a gente tem a classificação de ser somático ou visceral. Então, veja, a gente tem, né, neurônios que são sensoriais, que são os aferentes, certo? E nós temos neurônios que são motores, que são os eferentes, certo? E o que acontece? A gente pode classificar eles em somáticos e viscerais. Os somáticos, eles, pronto, aqui a nível de neurônios sensoriais, relacionados à dor, certo? Tato, pressão, superfície ao toque. E os viscerais aqui está relacionado aos órgãos internos, certo? Já o motor, o somático, ele vai estar relacionado a movimentos voluntários, principalmente do músculo esquelético. E a parte visceral está relacionada aos movimentos involuntários, certo? Só falar porque isso aqui eu lembro de Bruninha falando em aula também, viu? Então isso aqui é uma parte importante para a gente classificar, ok? E lembrar disso. Aí, diz como é que é distribuído, meu senhor, esses, né, neurônios, tudinho, a nível do sistema nervoso central, a nível do sistema nervoso periférico. Aí, o que é que a gente tem que saber? No sistema nervoso central, os corpos celulares estão onde? Na substância o quê? Cinzenta. Enquanto a substância branca é formada por axônios mielinizados, lembra disso? E aí, no nível do sistema nervoso periférico, isso aqui é nível do sistema nervoso central. A nível do sistema nervoso periférico, os corpos celulares, certo? Estão relacionados aonde, meu senhor? Nos gânglios, certo? E a parte de axônio em si, né, tá no neurônio próprio. Então, assim, o que muda a nível do sistema nervoso periférico é isso. Porém, lembrem, a prova está muito mais relacionada a nível do sistema nervoso do que central, certo?